Investir é a melhor maneira para termos qualidade de vida no futuro. Futuro esse que nem precisa ser tão longe. Claro que isso depende das escolhas certas e de uma certa base. Você, meu nobre investidor, acabou de chegar no canal do Barão do Ouro. Canal esse que tem como objetivo descomplicar o mercado financeiro com muita humildade. Seja muito bem-vindo e se você gostou da ideia de caminharmos juntos pela trilha do ouro e descomplicar todo o mercado financeiro, deixa seu gostei, se inscreve no canal e vem comigo. Apaixonado como sou por transmitir conhecimento e falar, quando as pessoas descobrem a minha formação e a minha paixão por investimento, começam muitas perguntas. Qual ação eu compro? Como que eu compro? Por que eu vou começar a investir? Não é perigoso? Não é loteria? O que eu faço? E se eu perder tudo? O que é viver de renda? Compensa? Hoje vamos falar dos primeiros passos de um investidor. Quando falamos de investimento, estamos falando em empregar o nosso dinheiro em algo agora para que no futuro ele aumente de valor ou nos gere alguma renda. E para isso, entender a diferença entre passivo e ativo é fundamental. Falamos disso em um vídeo anteriormente, vou deixar o link aqui caso você queira conferir. De qualquer maneira, vamos relembrar de uma maneira bem resumida. Passivo é tudo aquilo que te tira dinheiro, que te gera despesa. E ativo é tudo aquilo que te gera lucro, que te traz dinheiro. Entendendo essa diferença fundamental, concluímos que nessa fase de acúmulo de patrimônio, queremos ter mais ativos e menos passivos. Queremos ganhar mais e gastar menos. Assim, conseguimos entender que todas as coisas que estão na nossa vida podem ser classificadas em ativos e passivos. Vamos para os nossos exemplos. Vamos imaginar que neste momento eu tenho 10 mil reais. E com esses 10 mil reais eu tenho a oportunidade de escolher comprar uma moto no valor de 10 mil reais ou investir. Nesse exemplo, estou considerando uma moto a passeio. Porque se essa moto fosse utilizada como ferramenta de trabalho, para ser um motoboy, para ser um mototáxi, ela até poderia ser considerada como ativo. Mas nesse exemplo vamos considerar como lazer. E ela com toda certeza seria um passivo, porque ela só vai me gerar despesas, ela não me gera renda nenhuma. E se ao invés de eu comprar a moto e adquirir um passivo, eu pegar esses 10 mil reais e investir, que seja no mercado financeiro, isso torna-se um ativo. Esse dinheiro investido começa a trabalhar para mim e me gerar renda. A ideia desse vídeo surgiu ao ver o meu irmão com 5 mil reais parado na conta sem saber o que fazer. E ele logo falou, Lê, me ajuda. E o primeiro questionamento que eu fiz foi o seguinte, falei assim, vamos pensar comigo. Nós temos duas opções. Uma, você pega o dinheiro e compra algo que você queria, algum passivo, gasta e esse dinheiro vai evaporar. Ou, número 2, você investe e esse dinheiro começa a trabalhar para você. Aqui a ideia não é ser murrinha, avarento, economizar todo o dinheiro e deixar de fazer as coisas. A ideia aqui é ter um consumo consciente, comprar aquilo que você precisa ou que você realmente sonhou e com parte do dinheiro garantir o seu futuro investindo o seu dinheiro. Voltando ao exemplo, digamos que a gente consiga um investimento que pague 10% ao ano. Se ele investir, ele ainda vai ter ao fim de um ano os 5 mil reais, mais o rendimento, que seria 500 reais. Ou seja, o dinheiro trabalhou para ele. Se ele tivesse decidido por comprar um bem, um celular, algo que fosse de uma maneira leviana, desnecessária, esse bem só teria perdido o valor ou às vezes até gera um prejuízo, gera um gasto desnecessário. E se ele tivesse decidido por comprar um celular, eu tenho certeza absoluta que depois de um ano esse celular perdeu o valor. Para não falar nada, para falar que perdeu todo o seu valor. Ele ficou todo empolgado e disse, não tenho dúvidas, eu quero investir. E aí surge a pergunta, tá, Lê, mas me fala, o que eu compro? Como que eu começo? Calma, calma. A resposta é um pouco mais complexa e precisa ser analisada com calma. Se você decidiu se tornar um investidor, já tomou a decisão mais difícil e parabéns por isso. Agora você precisa responder uma série de perguntas para entender o seu objetivo e quais os riscos você está disposto a assumir. Lembrando que essas considerações são bem iniciais, mas são essenciais para o sucesso. O ideal é que você preencha um formulário chamado API, Análise do Perfil do Investidor. Esse formulário será entregue pela sua corretora, seja no banco ou uma corretora independente. Nesse formulário, por meio de várias perguntas, você irá descobrir o seu perfil. Se o seu perfil é conservador,
moderado ou arrojado. Embora a palavra arrojado soe de uma maneira muito legal, um tom de heroísmo, Eu sou um investidor arrojado. não tem um perfil melhor ou pior, mas sim o mais adequado para você. Vou utilizar nesse momento o meu herói como exemplo. Meu pai. Ele, por exemplo, está querendo parar de trabalhar e não pode se dar ao luxo de perder nada que conquistou. Depois que ele preencheu a API, sem novidade alguma, ele foi enquadrado como conservador. Agora que você preencheu a API e conhece que tipo de investidor você é um pouco melhor, e foi enquadrado entre conservador, moderado e arrojado, saiba você que existe os investimentos mais indicados para cada perfil. Por exemplo, uma pessoa que acabou de chegar no mercado financeiro vai começar a investir e foi enquadrada como conservador. Possivelmente ela irá começar investindo em renda fixa ou fundo de renda fixa. Neste caso, você vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição pública ou privada e sabe exatamente quanto vai receber e quando. O risco desse tipo de investimento, embora existente, é muito baixo. Mas vamos supor que você foi enquadrado no perfil moderado ou arrojado. Neste caso, você aceita correr um pouco mais de risco. O que esse botão faz? Mas por que você iria correr mais riscos? Claro, para ganhar mais. Um ativo que é amplamente indicado para quem aceita correr um pouco mais de risco é a ação. E agora, nesse momento em que você decidiu investir em ações, há várias estratégias. Na minha opinião, existem duas perguntas cruciais para se responder antes de começar a investir. Que tipo de operação você pretende fazer com as ações? Nesse momento você tem dois caminhos a seguir. Seria ficar comprando e vendendo ações, fazendo trade regularmente e ganhando na diferença de preço, ou seja, na especulação. Compra o ativo, espera aumentar, já vende, sai, entra em outro papel e fica fazendo isso o tempo todo. O que nós chamamos de day trade quando acontece no mesmo dia, ou swing trade, position trade quando acontece em períodos maiores, mas ainda assim em curto prazo. Ou o outro caminho seria comprar empresas consolidadas que distribuem os seus lucros para que você pudesse viver de renda. Essa estratégia seria a longo prazo, então você compra um ativo para ficar com ele por muito tempo. Talvez até para sempre. A outra pergunta seria: quanto tempo você tem disponível para dedicar às suas ações? Vamos para um exemplo que fica muito mais fácil de entender tudo isso. Vamos supor que nesse momento eu tenha R$1.000 para comprar em ações. Lembrando que esse é o meu jeito de encarar a bolsa. Há mais de 300 empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. E nesse momento nós podemos dividir essas empresas em duas colunas. Empresas que têm um alto potencial de crescimento e que têm uma volatilidade de preço muito grande. E do outro lado, empresas mais consolidadas que apresentam uma volatilidade menor. E dentre essas empresas com uma volatilidade melhor, são boas pagadoras de dividendo, distribuem grande parte do seu lucro. Digamos que de uma maneira bem resumida, podemos dividi-las entre ações mais arriscadas e ações menos arriscadas. Vamos pegar o setor aéreo como exemplo. As empresas aéreas, por conta do reflexo da pandemia sofrida do novo coronavírus em 2020, ainda estão sofrendo muito mesmo. E eu posso afirmar isso com total certeza porque eu trabalho na maior empresa aérea brasileira. Na época da pandemia, por conta de todos os desafios impostos ao setor, todas as ações de todas as aéreas caíram. Investir em companhia aérea tem alto risco, seja por conta do tipo de setor, o tipo de serviço, ou por conta de todos os desafios que as aéreas enfrentam, principalmente no caso de uma pandemia. Ninguém sabe ao certo até quando teremos o reflexo da pandemia sofrida, ou até mesmo quando iremos afastar o risco de falência de algumas empresas. Nesse exemplo, eu posso pegar os meus R$1.000 e decidir por comprar uma empresa aérea brasileira, mesmo sabendo do risco. Nesse caso, o meu dinheiro pode sumir porque a empresa pode quebrar ou apresentar resultados piores ainda, como o meu dinheiro pode valorizar. Vamos supor que eu tenha comprado uma ação da empresa Laranjinha a R$10. E ela conduziu a crise muito bem e começou a se recuperar. Depois de um ano, essa mesma ação agora está valendo R$20. Ou seja, neste caso eu dobrei o meu patrimônio. Os meus R$1.000 viraram R$2.000. Lembrando que para comprar e vender tem o time, ou seja, nós precisamos fazer isso no momento certo, para garantir o máximo de eficiência, ganhar mais e perder menos possível.
Então, para aplicar esse tipo de estratégia, você precisa de uma dedicação muito intensa. Horas acompanhando notícias, trabalhando em frente ao computador, justamente para pegar esse tempo certo, a hora de comprar e a hora de sair. É realmente uma estratégia muito boa e pode te trazer ganhos expressivos no curto espaço de tempo. Mas é claro, você precisa fazer isso de uma maneira consciente, aplicando o máximo de conhecimento para entrar na hora certa e sair na hora certa. Esses realmente são os traders, trader raiz. Para você que não quer ficar fazendo esse tipo de trader, um outro caminho seria comprar empresas que estão consolidadas e são boas pagadoras de dividendos, como a Taesa, que é uma companhia de transmissão de energia. Esse é um ótimo exemplo de uma empresa que cresce lentamente, que tem contratos a longo prazo, receita totalmente previsível. É uma excelente empresa. Lembrando aqui que isso não é uma recomendação de compra. Então, ainda utilizando do nosso exemplo, vamos supor que os R$1.000 agora nós decidimos por investir 100% em ações da empresa Taesa, considerando hipoteticamente que essa empresa tem um dividend yield de 10%. Ou seja, 10% de tudo que nós investirmos voltará para nós no decorrer de um ano. Então, no final de um ano, a Taesa vai distribuir o lucro para os seus acionistas. Como eu tenho uma ação da Taesa, eu sou um acionista. No nosso exemplo, o dividend yield é de 10%. Então, ao final de um ano, ela vai depositar na conta da minha corretora R$100. Esses R$100 representam o meu ganho. Pode não ser grande, pode não ser expressivo, mas é mais seguro e constante. E com isso nós vamos seguindo, aumentando o nosso patrimônio. Até um momento em que esse ganho vira exponencial. Esse é um tipo de estratégia na qual você compra uma empresa muito boa, que paga bons dividendos e mantém na sua carteira por um longo período, muito longo. Essa definitivamente é uma estratégia a longo prazo. Claro, nada impede que em um determinado momento você misture as estratégias, desde que você saiba o que está fazendo e tenha visto uma oportunidade muito boa. Eu, por exemplo, gosto de comprar ações a longo prazo. Então eu utilizo da estratégia do buy and hold. Compro ativos, escolho empresas e penso em nunca vendê-las. Em tempos de crise, muitas oportunidades aparecem. Mesmo utilizando da estratégia do buy and hold, durante a pandemia, eu aproveitei para investir dinheiro em empresas aéreas e fiz questão de R$1.000, R$1.500 em poucos dias. Tenha consigo esses esclarecimentos e busque sempre conhecimento e informação. A ideia aqui é nunca perder dinheiro e ter uma vida cada vez mais confortável à medida que o seu dinheiro vai trabalhando para você. Resumindo a nossa conversa, então você sempre terá dois caminhos. Um, que seria o caminho da especulação, comprar e vender no curto espaço de tempo, estar sempre monitorando o que está acontecendo com as suas ações. Ou número 2, que seria investir em empresas mais consolidadas e deixar em sua carteira, que o tempo vai te trazendo todas as respostas. O YouTube é uma plataforma maravilhosa para buscar conhecimento e há muito conhecimento disponível e de graça. Esse canal é um exemplo disso. Não esquece de deixar o seu gostei se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Se inscreve no canal para continuarmos juntos na trilha do ouro. Sempre, com muita humildade, seguimos. Tchau!